Olá, meus irmãos, nós iremos pregar a palavra do Senhor neste momento. Estamos aqui na campanha A Família no Altar de Deus. Que você seja tocado por Jesus, pela palavra que será ministrada neste momento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai. Fale conosco pela sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e que é apta para discernir, meu Deus, discernir os pensamentos. Ó Pai, dirige-nos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Livro de João, no capítulo 11, e no versículo 39, nós estamos aqui na campanha A Família no Altar de Deus. E ao assistir este vídeo, que você seja tocado pela palavra de Deus. João capítulo 11, verso 39. Quarto evangelho do Novo Testamento. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Esta palavra que nós estamos lendo aqui no livro de João, no capítulo 11, aonde se fala naquela ocasião de Lázaro, que estava na aldeia de Betânia, juntamente com a sua irmã Marta e de sua irmã Maria. E a Bíblia fala que nesta ocasião Lázaro estava enfermo. E a palavra diz que Lázaro, estando enfermo ali na aldeia de Betânia, a palavra diz que elas mandaram alguém, as irmãs de Lázaro, ir até Jesus e avisá-lo que Lázaro está enfermo. E a palavra diz que quem era Marta? Quem era Maria? O versículo 2 diz que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha lhe enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta é a Maria. E a sua irmã Marta. Então ali era Lázaro, Maria e Marta. Mas esta palavra, ela nos dá algumas orientações sobre o amor de Deus com relação à nossa vida. Que muitas vezes o amor de Deus na nossa vida, ela muitas vezes a gente não tem a expectativa quando a gente tem Jesus como nosso Senhor, aquele que nos ama, mas muitas vezes
o amor de Deus que tem para conosco não corresponde com aquilo que a gente está buscando dele de forma imediata. Por quê? Porque a palavra diz que elas mandam alguém até Jesus falar: Lázaro, olha o que diz: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. As irmãs de Lázaro mandam ir até Jesus. E Jesus ouve a notícia, porque está dizendo assim que Lázaro, a quem ele ama, porque ele amava a Marta, a Maria e a Lázaro, e sempre estava na casa deles. E a palavra diz que quando Jesus ouve estas palavras, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ouvindo isso, primeiro, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua necessidade, ele ouve as suas tristezas, as suas angústias. Ele ouve no versículo 4, ele ouve. Quando ele ouve essa súplica, quando ele ouve essa situação, Jesus, ele dá uma resposta. E qual era? O Senhor disse para aquela pessoa que foi até levar a notícia a Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E é interessante que Jesus ouve, como Jeremias, ele clamou, e Deus ouviu a Jeremias lá no calabouço. Porque a palavra diz lá em Jeremias que o Senhor disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Jesus, ele ouve, Deus ouve as nossas petições. Mas o interessante é que às vezes nem quando o Senhor ouve o nosso clamor, os nossos pedidos, não significa que imediatamente Jesus vai nos ouvir. Ou Jesus vai ouvir, mas não representa que instantaneamente ele vai solucionar aquele problema. Porque Jesus, ele ouve aquela necessidade, aquela situação. E Jesus disse que não era para a morte, era para a glória dele. Então, quando Jesus, ele libera uma palavra, ele tem um propósito. Mesmo que não é naquele momento que as coisas vão acontecer, mesmo que a situação não vai ser solucionada naquele exato momento, mas o Senhor Jesus estava dizendo aqui: é para a minha glória. Jesus, ele ouvindo isso, mesmo Jesus amando Marta, Maria e Lázaro, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ora, que Jesus é esse que ouve um clamor, uma necessidade, algo que estava a fio, algo que já estava para acontecer, a morte já estava ali, e Jesus simplesmente, ele continua no mesmo lugar onde ele estava. E muitas vezes nós pensamos dessa forma, porque ao enviar a notícia a Jesus, ali elas estavam querendo dizer a Jesus para que Jesus parasse com tudo, com sua missão, com tudo, e viesse urgente, para que chegasse a tempo e curasse Lázaro, para que Lázaro não morresse. Mas foi tudo ao contrário. Jesus não parou sua agenda, Jesus não parou a sua missão, ele continua. E além de continuar, ele não vai correndo imediatamente até Betânia. E nós vemos que
naquele momento, Jesus continua exercendo o seu trabalho, mas isso não significa que o amor dele não estava mais com Lázaro. Sim, o amor dele era maior ainda por Lázaro, por Marta e por Maria. E os discípulos estavam ali e Jesus disse: agora, meus discípulos, para que vocês saibam que depois que eu recebi a notícia de Lázaro, agora Lázaro, na verdade, ele já não está mais enfermo, ele está morto. E os discípulos até usaram de ironia. E Jesus disse no versículo 15: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estive, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Olha que coisa. Jesus não estava lá onde Lázaro estava doente, mas a palavra diz que Lázaro já estava morto. E havia uma distância de Jerusalém. Ora, Betânia distava de Jerusalém, porque Jesus estava em Jerusalém. E ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. Havia um caminho para se chegar lá. E que se levava um tempo para chegar lá. Mas Jesus Cristo, ele tem seus projetos. Ele tem suas estratégias. Por mais que as coisas se tornam mais complicado, mas a palavra diz que Deus cria um caminho no meio da tormenta. Então Deus está no meio desta tormenta da nossa vida. Ele está criando um caminho para que o milagre aconteça, mesmo que as coisas piorou. Então quando Jesus chega, quando Jesus agora resolve ir até a aldeia de Betânia, onde Lázaro estava, Lázaro já estava morto. Porque quando Jesus recebe a notícia, Lázaro já estava morto. Quando disseram: Jesus, Lázaro está enfermo, mas na verdade Jesus já sabia que ele já não estava enfermo, mas ele estava morto. Então a palavra diz, e muitos ali, por tradição dos judeus, estavam ali com Marta e Maria. A palavra diz que muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. E Marta, ela ouvindo que Jesus chegava próximo da aldeia, foi até Jesus. Marta foi até Jesus. Ela deixou sua irmã Maria e foi até Jesus. E olha que coisa interessante. A palavra diz que Marta foi falar com Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós indagamos porque achamos que Jesus está limitado, mas Jesus não está limitado. Veja bem, quando Marta começa a indagar Jesus, porque Marta e Maria estavam sendo consolados pelos judeus. Cadê aquele Jesus? Poxa vida, por que Lázaro morreu? Mas Jesus, ele sabe o que fazer. Então Marta, ela indaga Jesus e Jesus disse: Marta, não temas, se creres verás a glória de Deus. E Marta se questionou: eu sei que um dia vai se ressuscitar. Jesus disse: é hoje o milagre. É hoje o milagre que vai chegar na sua casa. Aí Marta chama Maria, para Maria chegar, vir até Jesus, e as mesmas indagações: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque a multidão que estava na casa de Marta e Maria, consolando elas devido à morte de Lázaro, diziam, quando viram Jesus, diziam: este que curou,
Este que levantou o paralítico. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra diz que esse povo dizia: não podia este que te curou, abriu os olhos do cego, levantou o paralítico, curar Lázaro? A pergunta é que muitas vezes nós impomos ou colocamos alguns limites, achando que Jesus não pode fazer aquele algo porque aquilo é muito pior, então não tem como realizar o milagre. Mas Jesus Cristo, ele age no tempo e na hora certa, por mais que para nós já passou o tempo e a hora. Mas Jesus disse, Jesus viu aquela multidão, Jesus chorou porque Jesus, ele aqui é um ser e ele entende e compreende as nossas lutas, tristezas, angústias, compreende a angústia humana. Então Jesus chora. No versículo 35, Jesus chora diante daquela situação. E ele pergunta: aonde está? Aonde puseste o morto? E o morto, e a Bíblia diz que levaram Jesus até diante do sepulcro. Quando Jesus olha o sepulcro, Jesus disse para Marta: tira a pedra. Mas a irmã do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha que interessante, os 2 dias que se levou para falar com Jesus e os 2 dias que Jesus levou para vir até o lugar onde estava, é o período que Lázaro já estava morto. Então a palavra diz que Jesus disse: tira a pedra. Mesmo que seja de 4 dias. O que Jesus quer, o que a palavra quer nos ensinar, não depende da luta, do grau da dificuldade, da enfermidade que você esteja passando, que impede o milagre de Jesus. Não, isso não impede. O que Deus quer de nós é que tenhamos uma firme convicção na palavra deles. Como o Senhor disse para Marta: tira a pedra. Deus não isenta o homem. Deus, quando há um processo de um milagre, de uma vitória, ele não isenta de você participar desse sofrimento, dessa luta. Mas ele também vai estar participando de todo esse processo até que o milagre aconteça. Foi o que aconteceu aqui. Deus podia muito bem dizer para a pedra: sai, pedra, sai da frente. Ele não é o Senhor Jesus? Ele não era poderoso? Sim, mas ele não isenta das nossas responsabilidades. O que temos que fazer, vamos ter que fazer. Mas o que não podemos fazer, então ele vai usar o seu poder. E o que aconteceu? Marta questionando, colocando algum obstáculo. A palavra diz que o Senhor Jesus disse para Marta: tira a pedra, age, faça a tua parte e deixa que o restante eu faço, aquilo que os homens não podem fazer. Quando tirar a pedra, quando remover esta grande pedra da frente do sepulcro, então o Senhor entra em cena, chamando Lázaro à existência. Lázaro sai para fora. E a palavra diz que ele clama com grande voz, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. A palavra. Quando ele ouve a palavra, o que estava morto tomou vida. Nada vai impedir a voz de Deus sobre aquilo que ele quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela. Nada vai impedir. Toma posse desta palavra hoje. Porque o Senhor Jesus chamou o nome de Lázaro porque era só ele que ia ressuscitar. Ele não disse morto sai para fora. Porque se ele dissesse morto sai para fora, os mortos do mundo inteiro iam ressuscitar naquele momento. Porque ali estava o dono da vida. Não, ele disse só o nome de Lázaro. Lázaro, ele foi objetivo. Sua vitória tem nome, minha vitória tem nome. Ele vai chamar o nome, ele vai direcionar naquela situação que você está passando e vai
determinar, vai dar uma palavra, uma ordem, e isto vai sair. Independente do mal, Deus sabe o que está acontecendo, mas Ele vai lançar uma palavra sobre essa situação e vai trazer à existência o que está morto. E a palavra diz que quando Ele chama Lázaro, Ele chama pelo nome, Ele não chama o morto, não, Ele chama Lázaro. Ele direciona para aquela situação o nome da situação, e aquela situação volta à vida. Olha que tremendo. E a palavra de Deus diz que Lázaro ele vem para fora. E o Senhor Jesus agora desliga todas as faixas que estavam envolto daquele defunto, daquele de Lázaro. E agora ele passa a se movimentar. Então nesta hora, o Senhor está dando uma ordem para uma situação e vai começar a haver movimento de Deus. Movimento. Eu não sei qual é a área da sua casa, da sua parentela, mas haverá movimento. O que está morto vai vir à realidade. E o Senhor vai chamar pelo nome aquela situação, vai dar uma palavra direcionada e vai ter vida sobre tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está enterrado. A depressão vai embora, a enfermidade vai embora, a confusão vai embora, a morte vai embora, porque vai ter vida no lugar que Deus liberar a palavra. Nesta hora, tome posse desta palavra em nome de Jesus. Porque a palavra diz que agora a casa de Marta e Maria e Lázaro agora era uma casa feliz. Porque se você continuar no capítulo 12, Jesus agora volta lá. Jesus ele vai a Betânia novamente, a casa de Lázaro. E no capítulo 12 de João e verso 11 diz: versículo 9 do capítulo 12 de João: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Ali na onde? Na casa de Lázaro, o qual ele havia ressuscitado. Muitos iam ali. E foram não só por causa de Jesus. Olha o impacto do milagre que houve na casa de Marta e Maria. Por quê? A Bíblia diz que não foram só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O milagre que vai acontecer na tua história vai atrair muita gente. E por causa do teu milagre e da tua história, muitos vão crer em Jesus. O teu milagre vai atrair muitos e vão querer conhecer esse Jesus que mudou a sua casa, a sua história e a sua vida e a vitória que ele te deu. Olha que interessante, no capítulo 12 já diz que agora ali já não tinha mais aquele ambiente de tristeza, de morte, de fracasso, de questionamentos. Por que Jesus não cura? Por que Jesus não curou Lázaro? Por que agora Lázaro morreu? Já não tinha mais, não tinha aquela multidão de velório falando, por que Jesus não curou Lázaro? Por que Jesus deixou Lázaro morrer? Que Jesus é esse? Por que isso está acontecendo? Não, agora o ambiente muda. Deus vai mudar o ambiente da sua casa. Deus vai mudar o ambiente. As coisas vão ter vida. Porque logo no capítulo 12, Jesus está lá na casa de Lázaro. Mas agora, todos que vêm por causa do milagre que Deus fez em Lázaro. Não, Jesus estava lá, mas as pessoas, por verem o milagre de Lázaro, criam em Jesus. A sua vida, a sua história
vai ser impactante na vida de muita gente, de forma que as pessoas vão querer conhecer Jesus, conhecer o Deus da Bíblia que você crê, por causa da obra que Deus fez na sua vida. Tome posse dessa palavra hoje, nessa terceira noite dessa campanha Família no Altar de Deus. Que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e já vamos encerrar esse vídeo. E aonde você estiver, que você seja tocado por Jesus. Creia que o amor dele é independente do que você está vivendo, mas ele te ama e tem coisas grandes para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta hora, Pai, por este momento, Pai, por esse terceiro dia da campanha Família no Altar de Deus. Pai, eu creio, Pai, que tudo que está morto, o Senhor vai trazer vida no casamento, na parentela, esta enfermidade, este mal que talvez piorou, essa porta que está fechada, o Senhor abrirá uma porta muito maior. Pai, esta casa, onde estiver uma casa agora, uma pessoa que vai assistir esse vídeo, chega lá, Jesus, e mude a história deste homem e desta mulher. Mas primeiro, o Senhor quer nos mostrar que nos ama independente do que estamos vivendo. Meu Deus, será no teu tempo, ó Deus, não no nosso tempo. Mas esta casa vai cantar o hino da vitória. Este lar, este casamento, esta família vão cantar o hino da vitória. E muitos virão querer saber quem é esse Jesus que fez o milagre na vida deste homem e desta mulher. Eu declaro hoje, sobre a minha casa, sobre a vida a casa de todas essas pessoas,